Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Neste momento nós iremos abordar alguns pontos desta lição, a lição de número 9, que será no dia 2 de junho de 2024. E tem por título Resistindo à Tentação no Caminho. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Senhor nos dá um caminho para trilhar. Tem uma imagem aqui muito bonita de um caminho e um alvo nessa árvore. Ou seja, esse caminho que o Senhor nos dá para nós trilhar, no decorrer desta jornada, aparece muito empecilho para que nós não cheguemos no nosso destino. Isso vem através das tentações. As tentações são aquilo que vai impedir nós chegar no nosso destino. Esse caminho que o Senhor nos coloca para nós trilhar, a Bíblia diz que ele é estreito, um caminho bem estreito. Mas nós entendemos que quando a Bíblia fala desse caminho estreito, não está falando de uma metragem de 1 metro, 2 metros e assim por diante. Mas sim está falando das provações, das lutas que nós iremos suportar. E o Senhor diz que o caminho é tão estreito que muitos não conseguem trilhar por ele. E o inimigo tem um caminho também, e esse caminho é largo. Porque eles acham que lá é mais fácil de trilhar. E o caminho que o Senhor nos colocou para nós é estreito. Quando é que esse caminho fica estreito para nós? É quando você está renunciando àquilo que você, antes de aceitar a Cristo como Salvador, gostava de fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você que, às vezes, gostava de uma cerveja, vamos dizer assim, antes de aceitar a Cristo como Salvador. Você gostava muito, com os seus amigos, de participar, destes eventos. A partir desse momento que você aceita Cristo como Salvador e está neste caminho estreito, vocês têm que renunciar agora àquela cerveja. E o seu corpo pede ainda, como a mente ainda está muito recente às vezes, pedindo para você não renunciar. Mas o Espírito, nosso Espírito e o Espírito de Deus nos dá força para que nós conseguimos renunciar este vício. Então é aí que o caminho começa a ficar estreito. Esse foi só um exemplo da cerveja, mas tudo aquilo que você renunciar, tudo aquilo que você praticava antes de aceitar a Cristo como Salvador, renunciando, o caminho vai ficando estreito. Ele fica estreito. Cada coisa que você renunciava, o caminho fica estreito. Vai ficando mais estreito. Ele fica tão estreito a ponto de você quase não passar. Porque tudo aquilo que você fazia, gostava de fazer, você não pode mais praticar. Aquilo que não convém com a santidade de Deus. Nós vimos que há duas vias de tentações. A Bíblia aqui fala que há duas vias de tentações. A revista diz que a primeira vem através de Satanás. Satanás coloca empecilho, no seu caminho para você não chegar no seu alvo. E o que é que ele coloca no seu caminho? Aquilo que impede de você chegar no alvo. E aí são muitas coisas, muitas mesmo. Aquilo que ele sabe que se você tropeçar ali, você não vai chegar lá. Mas nós temos a receita também, para que nós venhamos conhecer quando o inimigo coloca essas coisas no nosso caminho, para que nós venhamos desviar dela. A primeira receita é a palavra de Deus. Temos que ler a palavra de Deus e conhecer a palavra do Senhor. Aquilo que Deus não quer que nós praticamos. Aquilo que a palavra diz que é pecado, que você não pode praticar. Aquele tipo de coisas que a Bíblia reprova. Primeiro é a palavra de Deus, que ela vai nos dizer o que é. E a segunda
A segunda é a oração. A oração nos aproxima de Deus. O Espírito Santo está sobre a sua vida no momento que você está orando. E a terceira, o jejum também ajuda a você se desviar, né? Se libertar dessas tentações, daquilo que vem em nossa mente, para que nós venhamos a praticar. Essas tentações, elas são extintas através dessas três receitas. A palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus, conhecer aquilo que Deus não quer que nós praticamos, você orar, jejuar. Mas tem outra que é mais importante também, que é a vigilância. Se você fizer todas essas outras, mas se você não vigiar, de nada vai adiantar. Às vezes o inimigo não está muito preocupado com a pessoa que às vezes gosta de ler muito a palavra de Deus. E orar também. Nós às vezes até dizemos que o inimigo corre e tem medo do crente que ora. Mas se aquele crente que ora não vigia, o inimigo não tem medo dele também. Porque ele diz, não, ele está orando, mas logo ali quando ele colocar uma tentação na frente dele, um empecilho, ele vai cair. Então a vigilância é muito importante também para que nós venhamos a estar firme e a chegar no nosso destino, neste caminho que o Senhor nos colocou, né, para que nós chegamos ao alvo, que é o reino de Deus. Então, meus irmãos, que fique essa reflexão para nós, de quando a tentação vier, nós estarmos firmes na palavra de Deus, na oração, no jejum, mas também, principalmente, na vigilância. Porque se nós não vigiarmos, o inimigo, né, coloca na frente ou no meio, coloca as tentações e o crente cai, porque não vigiou. Sempre quando alguém cai, nós dizemos assim, fulano não vigiou, o irmão não vigiou. Mas às vezes ele lia a palavra, ele orava, jejuava, fazia tudo isso. Mas quando cai, nós dizemos, ele não vigiou, porque isso é muito importante na vida do crente. Que Deus nos abençoe e que nós nos veremos no próximo domingo, se assim Deus o permitir. Amém.